Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar, mais um programa especial com convidados super especiais nessa aleatoriedade que é a nossa vida. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Nos sigam para saber dos nossos convidados. Toda segunda-feira, em horário indefinido, a gente publica uma das nossas conversas. O Felipe está dando risada porque ele me cobra desde as 8 da manhã. Cris, vamos publicar, e eu fico enrolando ele o dia inteiro. Às vezes, meia-noite sai o programa, mas saiu na segunda-feira. Mas você já nos conhece, sabe que a gente é assim mesmo. Eu estou aqui hoje com um amigo querido, que chegou, que a gente se conheceu há pouco tempo, mas já admiro demais, assim. Né? Acho que veio na pandemia esse meu amigo Felipe Guedes da Luz, que é o nosso convidado Alessio Almada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá, Alessio? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Vamos lá no bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada, o que for aí. É muito legal estar aqui, né? Agora vamos nos conhecer um pouquinho mais aí, né, Cristiano? Né? E o Felipe eu já conheço há um pouquinho mais de tempo ali, tempo ainda do momento presencial, mas é muito legal, Cristiano. A gente já teve várias interações, né? Vários bate-papos por aí, Foi legal. e parece que faz tempo até que a gente se conhece. Esses dias ainda olha só, já vou emendar uma coisa aqui que eu achei interessante esses dias, que eu estava conversando há muito tempo com uma colega do Sebrae, né? Há um ano e meio, acho que, início de pandemia quase ali. E nos encontramos esses dias num evento presencial. E eu não tinha nem me dado conta, parecia que era, sabe, que a vida está correndo normal. Né? Não teve uma diferença realmente em fazer as amizades. Né? E aí nos encontramos, mas é a primeira vez que a gente está se falando aqui nesse momento presencial. E aí se deu conta, ficamos rindo, assim, tipo, cara, muito legal. Legal que a gente conseguiu aí avançar aí, chegar no presencial de novo aí. Ai, tomara, não vejo a hora da gente conversar. E conosco aqui, né, nosso produtor, dono deste programa, dono da porra toda, o querido Felipe Guedes da Luz, pai da Aurora. Como é que tá a Aurora, Felipe? Eu nem quero saber de ti. Tá felizíssima, tá? Olha, é cada baile, essa aí vai ser baileira, eu acho. Vai ser segurança noturno, que adoro uma noite. Mas Adoro tá uma feliz, noite. a vida tá ótima, com pais maravilhosos. Ai, meu Deus. E o senhor tá bem? Eu estou ótimo, muito feliz agora, curtindo cada bailinho, e principalmente por estarmos aqui gravando com um cara fantástico aí, que este mundo do empreendedorismo, da inovação, da educação não me apresentou, e um cara querido aí que já sentamos, já tomamos alguma cervejinha aí. Muito bom, muito bem. Então vamos lá, deixa eu apresentar formalmente aqui o nosso convidado dessa nossa conversa de hoje. E aí a gente segue essa conversa falando de pandemia, falando desses encontros virtuais e presenciais. Será que está acabando a pandemia? Uau, todo mundo vacinado ou a grande maioria vacinado? Mas bora lá. O Alessio, ele é gestor da incubadora de empresas de base tecnológica lá da Universidade Federal do Rio Grande, a Inovatio FURG, desde 2016. Também é coordenador de empreendedorismo e incubação de empresas, organizador de eventos de estímulo ao empreendedorismo inovador por meio de trilhas empreendedores e hackathons. Quero saber de tudo isso aí, Alessio. Também é coordenador do programa de educação empreendedora da FURG, é economista com doutorado em educação ambiental, professor adjunto lá na FURG, bacharel em economia. E aí, doutor Alessio? Eu me repeti aqui, eu sei. Quantos anos tem esse cara aí com esse currículo? Deve ter uns 25. Conta pra gente, Alessio, o que é... A gente já teve um programa aqui com o querido Arthur Gibon, que também é aí da FURG, aí de Rio Grande. Mas eu quero saber, conta pra gente o que é a Inovatio, conta também pra gente um pouquinho mais da Oceantec, né? Sobre o teu olhar. Legal, cara. É bastante coisa, assim, né, que tem aí nessa trajetória curta, digamos, aí de 5 anos, né, nesse trabalho que a gente faz aqui. E a gente mesmo, né? Não é eu aqui, é a gente, né? É a equipe, né? O Gibon aí, Arthur Gibon, grande parceria aí, né? Que está à frente do nosso parque tecnológico.
E, enfim, tem outras pessoas maravilhosas junto, né? Mas, assim, são poucas pessoas, viu? Isso é um pequeno grupo que faz, E faz muita o que coisa. pode, Muito bom. faz o que pode, faz bastante coisa, mas faz o que pode aí para a gente movimentar uma cultura, De fazer empreendedorismo, ela de rodar, inovação. mudar. Uhum. E isso dentro da universidade, né? Mas também, muitas vezes, a gente vai fora, né? E a gente precisa ir, né? A incubadora de empresas, né? Uma incubadora de empresas, ela precisa estar conectada com o mundo, né? O mundo do trabalho. E aí a gente fala mundo empresarial, setor público, e isso nos faz, né, realizar, né, digamos, uma série de conexões, de iterações nesse Também. aprendizado aí, né? E nesse passo, sim, eu acho que, até não sei se todo mundo que está aqui hoje, aí, nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada, aí, nos assistindo, nos ouvindo, se sabe o que é uma incubadora de empresas. Né? Boa, a gente pode começar por aí. A Inovatio é a incubadora que fica dentro do parque tecnológico que chama Oceantec, é isso? É isso aí. Muito bom. O que é uma incubadora, doutora Alessio? Acho que dá para comparar, né, para ficar melhor, assim, mais fácil de compreender, né? É incubadora de uma maternidade, já que a gente estava falando na Aurora, né? Oh. Aquele momento inicial, né, que a gente vai ali ver, né, o filhinho, enfim, filhinha, né? Quando a gente olha, ele está dentro ali, num ambiente aquecido, um ambiente controlado. Esse é um ambiente de uma incubadora, então, onde tem ali um certo resguardo, certo, digamos, um conjunto de pessoas, de profissionais que vão, né, dar a devido atendimento, né, para aquele bebê. Então, vamos pensar aí numa empresa nascente enquanto um bebê, né, que precisa aí de alguns cuidados especiais e de alguns... Aí vamos colocar já no mundo empresarial de alguns ensinamentos, né? Uma incubadora de empresas, ela tem várias fases que a gente atua, tá? Então, pensem assim, numa incubadora de empresas, de uma empresa realmente recém ali pensando em ser, né, uma empresa, um conjunto de pessoas que se unem, né, e que detêm uma tecnologia, né, e essa tecnologia, então, ela precisa ser moldada, customizada, adequada, ajustada, para ela chegar no mercado com um nível maior de assertividade. Então, se a gente está falando de uma incubadora de empresas dentro de uma universidade, né, o nosso foco principal é fazer com que a ciência, a tecnologia, ela chegue, né, no mercado. Então, é o ciclo final do processo criativo, inventivo, para ele virar inovador e ter que chegar no mercado. Então, nessas condições aí, né, uma universidade, ela não somente forma pessoas, né, mas ela forma pessoas que, por sua vez, constroem, né, as suas empresas, né? Criam as suas empresas, seus modelos de negócio, e aí chegam, né, no mercado, e a gente ajuda eles desde o processo formativo, né, que é a pré, né, pré-incubação, até o momento que eles viram a chave e aí criam empresas. Aí os desafios são outros, né? E aí a gente vai acompanhando eles por um período de tempo. Aí o cientista se transforma no empreendedor, é mais ou menos isso, né? Essa transformação, na verdade. Olha, tu tá na Oceantec desde o início? Não, eu entrei depois. Tem uma história bem bacana. Eu acho que o Gibon deve ter contado, eu estava escutando, né, um podcast, eu acho que ele deve ter contado toda a história, uma história bem bacana, que nasce lá em 2010. Né? Foi uma visão, assim, de alguns gestores da universidade, uma equipe, né, que se formou. Os caras olharam e disseram, cara, a gente tem que ter um parque tecnológico aproveitando até um movimento do governo do estado, né, todo que queria promover, né, a criação de parques tecnológicos. Uhum. Isso aí. Então, partiu de um estado também, naquele momento, um governo ali representando o estado. E aí, cara, isso aí a gente absorveu aqui na universidade, e o parque, ele nasce, a concepção do parque, diferente de outros locais, ele nasce antes, né? Nasce em 2010. Antes do quê? Da incubadora. Porque o que é o incubador e o parque? Qual é a diferença? A incubadora, tu tá lançando, né, empresas no mercado.
né? Tu vai estar ali modelando, ajustando, pivotando para chegar no mercado. No momento que chega no mercado, ganha mercado, se consolida, que é o que a gente chama na fase ali que tu tá de tração, ou seja, tu já descobriu a forma como tu vai conseguir manter essa empresa funcionando, gerando nota fiscal e ganhando cliente. Na hora que tu chegou aí, tu já pode graduar da incubadora. E aí tu tem um parque que pode ainda continuar, né, nesse processo ali de trabalho coletivo, só que numa outra relação, né? Uma empresa, quando ela se torna residente num parque tecnológico, ela já tem digamos, um status de maior consolidação, né? Só que o que é bacana é que nós aqui, né, nós temos um parque científico e tecnológico. E aí, quando tu coloca o científico no meio, ele gera digamos, uma oportunidade importante que essa empresa ela vai continuar desenvolvendo, né, para si, né? Ela precisa desenvolver um P&D, ela vai continuar querendo inovar, enfim, né, são empresas de base tecnológica, vão sempre querer inovar, e ela vai usar também a infraestrutura, né, a capacidade, né, tecnológica da universidade, através de um plano de trabalho onde se faz ali um projeto de P&DI em conjunto, a empresa se beneficia, né, do capital intelectual da universidade e vice-versa, né? E a universidade também, os estudantes se beneficiam daquele saber fazer da empresa, claro, né? Que é um saber fazer importantíssimo em qualquer formação, né, que a gente vai propor aos nossos alunos, não somente da área de negócio. Então, uma troca muito legal que acontece quando as empresas estão, né, já residentes no parque científico, no caso nosso aqui, e tecnológico, o Centec. Uma empresa, então, uma ideia de negócio ou uma descoberta científica ou uma ideia de negócio, então, eu imagino que se abre um edital, né, uma chamada para que as pessoas, então, possam ser incubados dentro da Inovatio. Sim. A Inovatio, as incubadoras, de modo geral, elas fazem, às vezes, de uma aceleradora, não é isso? Tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que as incubadoras, elas trabalham mais numa ação mais anterior. Uhum. A aceleradora, ela se interessa, né, por aquela startup no momento que ela já está preparada, né, digamos, com o que a gente chama de segundo momento, tá? Que é o momento entre, né, a solução e o mercado. Uhum. Tá? Ela já tem a solução, ela detém a solução tecnológica, ela já tem, digamos, a diversidade do seu quadro de associados, ela tem um nível maior, uma chance maior, né, de dar certo quando ela entrar no mercado. Nós entramos antes, a incubadora entra antes. Ela entra no que se chama aí de uma pré-aceleração, pode-se dizer assim, e a gente também, né, claro, a diferença é que a gente não aporta recursos, né, Gris? A gente, geralmente, tá, não sei se alguma incubadora aporta recursos financeiros, né, os nossos recursos são de capacidade intelectual mesmo, desenvolvimento e também de mentorias, essas questões mais relacionadas a isso. E de infraestrutura tem alguma coisa também? Sim. Assim, isso, claro, eu falo da Inovatio, né, mas assim, cada incubadora trabalha, né, são diferentes formatos. Tá? A nossa aqui, a gente tem uma capacidade hoje, né, para receber ali, nós andamos ampliando agora até 12 empresas, nós temos 12 espaços físicos, né, sendo que 7 deles são nichos, que nós chamamos, né, que são áreas como se fosse um coworking, né, e outros 5 são salas separadas, mas a gente já está com uma previsão de ampliar, né, em mais espaços. A gente também notou algumas questões assim que são importantes, tá, nesse aprendizado aí, que esses espaços que são fechados, com porta fechada, ainda são os preferidos, né? Que vai um pouco contra aquela percepção inicial. Não, a galera quer trabalhar junto. Não é bem assim. Tem momentos que a empresa ela precisa do espaço para fazer a sua comunicação, espaço para fazer a sua criação rodar, né? Então, a gente também percebeu isso. Mas, assim, tem também a possibilidade, nós aqui temos, e algumas incubadoras têm, de fazer essa incubação que a gente chama virtual. Uhum. E a gente acelerou esse processo agora durante a pandemia, né? E abrimos, então, algumas frentes de trabalho para que a gente conseguisse chegar hoje e dizer, cara, a gente tem a incubação virtual pronta. E ela está acontecendo, na verdade. Pô, legal. Pois é, daí a minha dúvida
Minha dúvida não, mas eu queria que tu comentasse um pouco para a gente assim, né? Aqui tu fala que tu é um organizador de eventos de estímulo ao empreendedorismo inovador. Eu acho que foi até assim que tu conheceu o Felipe, o nosso amigo Drayson, né? Organizando os hackathons aí na FURG. Vocês têm isso como uma prática já de vocês há um bom tempo, né? Tu acha que é essa ferramenta que possibilita que esse aluno, futuro cientista, possa se tornar também um empreendedor? O que os números te dizem aí, Alessio, dessa quantidade de eventos, da organização de eventos? Tu nota que o engajamento é bacana, que o pessoal vira a chavinha mesmo para poder empreender e daqui a um pouco criar uma startup? Eu até pergunto assim, se isso foi um meio lá no início, e continua sendo a forma de atrair essa galera, os estudantes para Innovate, para Chatec. Sabe, cara, que não existe resposta simples para isso, tá? Bueno, aí, turminha de casa, eu já abri uma cerveja, porque hoje está calor e eu tenho todo o tempo do mundo. Pode contar a história aí, Alessio. Muito legal. Cara, assim, ó, saúde, cara. Eu vou te dizer assim, aqui na universidade, tá? A gente agrega, né? Eu agrego uma função aqui, tá? Ela agrega uma função geral, né? Então, aqui a gente tem uma coordenação de empreendedorismo e incubação de empresas. Então, empreendedorismo, tá? Tudo bem que a gente fala em ambiente organizacional, ok? A gente está, né, num processo final, ali, digamos, de formação, né, da educação formal, universidade, né, e aí é interessante que as pessoas se entendessem, pelo menos, como intraempreendedores do mínimo. Show. Entende? Então, esse é um trabalho que a gente faz, olha, isso aqui é um trabalho para toda a universidade, para todos os cursos, né, da universidade, e aí a gente, né, organiza eventos que possam, então, despertar não somente para abrir a sua startup, para se engajar no movimento startup, mas que é para entender que o mundo das organizações funciona, né, diferente do mundo, né, da sala de aula. Então, isso, educação empreendedora. Agora, a gente começou a compreender isso lá em 2017 ainda, eu entrei no início de 2016, no final de 2016, a gente aprova um projeto com o Sebrae, né, de educação empreendedora para universidades, era um projeto nacional, assim, nos deixou muito motivados e orgulhosos, assim, porque foi muito concorrido, e a gente chegou na frente de universidades de ponta, assim, do país, né, e nós, cara, deu certo, bah, que legal, e aí ficamos aprendendo muito naquele processo, e a gente, cara, então vamos fazer o seguinte, aí vamos ler agora, eu era uma pessoa que estava muito mais vinculado à sala de aula, aí nossa equipe um pouco mais também sala de aula, a incubadora, a parque, mas esse processo mais massivo, né, de empreendedorismo, a gente ainda não estava muito no métier e a gente foi pensando, cara, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar essa galera aí, né, o que estão fazendo por aí? Aí a gente foi fazendo uma pesquisa, o que estão fazendo nas universidades, nas parcerias, e a gente foi vendo que o pessoal estava realmente indo, né, para esses processos digamos assim, de experimentações, né? Experimente aí pensar numa ideia de uma solução que pode ser um negócio, né, que se sustente, que pare em pé. Então, aí começamos num processo de trilha empreendedora, aí criamos as trilhas empreendedoras, que são movimentos que aconteciam os finais de semana, geralmente aí 3, 4 finais de semana, né? Sábado, domingo, ali com a garotada, tinha uma adesão sempre de 100, 120 pessoas, Uau. Presencial, assim, movimento, foi muito interessante, assim, que ali a gente foi aprendendo e foi ouvindo, né, aprendendo, ouvindo a trabalho. E aí a gente ouvia, assim, de alguns estudantes, isso tem tudo gravado, assim, né, alguns estudantes dizendo, cara, mas eu aprendi nesses dias aqui mais do que eu aprendi em 4 anos de universidade. E aí a gente ouvia aquilo, disse, caramba, velho, não sei se eu quero ouvir, né? E aí foi indo, a gente foi, e aí o que foi interessante, assim, foi que a gente queria realmente, né, já estava no que se chama de projeto de plano de desenvolvimento institucional da instituição, né, da universidade, a gente tinha que seguir, vamos seguir, então, estávamos digamos assim, com as costas quentes para trabalhar, né? E o que acontece?
Aí a gente foi conversar com um colega nosso, Tainan, grande figura de Porto Alegre, e ele pega e diz grande assim, amigo. cara... Tainan, vem aqui conversar com a gente, Tainan. Não, ele nos ajudou bastante, assim, sabe? A gente fez uns trabalhos bacanas, no sentido assim, Tainan, tu ajudou aí o pessoal da URGS, né? Anterior a nós, esse processo de educação empreendedora e tal. Como é que foi? E eu me lembro de assim, cara, a gente botou fogo. Botou fogo por baixo. E o que é isso? Cara, a gente tem que atiçar os estudantes para chegar no andar de cima. E aí a gente fez isso, cara. A gente fez isso, realmente, assim, foi um processo, me parece, mais rápido, né? Que aí, né, meus colegas, né, professores começaram a, poxa, cara, realmente o mundo está precisando um pouco mais, né, desse empreendedorismo, intraempreendedorismo, né, resolver problemas reais. E aí começamos esse trabalho, né, agora mais próximo dos professores, né, cara? Vou botar fogo nos professores também, no melhor sentido da palavra, da expressão. Não, e até tu ajudou esses tempos aí, né, Cristiano? Fizemos aquele movimento aqui com alguns professores, né? E aí a gente fez aquele bate-papo ali, bem interessante sobre futurismo, né? Foi muito bacana. É isso aí. Não, eu acredito muito nisso, Alessio. A gente fala assim, pô, a academia é o lugar da ciência, do pensamento, sem o compromisso, né, de levar... Também é esse lugar. Concordo plenamente que é o lugar do pensamento, da criação, né, sem esse compromisso de ter que efetivamente levar a algum lugar. Enfim, é descoberta pela descoberta ou a pesquisa pela pesquisa. Este é o lugar da gente aprender a aprender. Concordo muito com isso. Mas também entendo que tem esse espaço do aprender para empreender. Por que não? Pô, a gente é tão carente em tanta coisa, na verdade. A gente é carente em inovação, a gente é carente em empreendedorismo, a gente é carente em ciência. Então eu entendo que esse Botafogo é fundamental, porque daí cada... né, acho que o papel, a gente já falava disso em algum outro momento, né, Alessio? Se eu não me engano, foi no Conta pro Queiroz ali, que tu teve uma participação também bem bacana ali com a gente. A gente falava desse papel da universidade, que agora tu trouxe, acho que a metáfora ideal, né, que é botar fogo. Ela tem que estimular a ciência, tem que estimular o livre pensamento, tem que estimular a inovação, tem que estimular todas as coisas, porque daí as pessoas que se identificam com cada uma dessas áreas vão fazer as escolhas, mas tem que fazer, né? A minha crítica, que eu sempre faço às universidades, e eu fiz naquele dia, é essa, que a universidade muitas vezes não entende o seu papel. E eu acho que o papel dela é de atiçar, de agitar as massas aí que fazem parte daquela comunidade, daquele ecossistema, para fazer acontecer e ver no que dá, né? E geralmente dá coisa boa, né, velho? Porque a gente tem todos esses esforços de professores, das infraestruturas da organização, no caso Oceantec, Novatio, as próprias coordenações dos cursos. Então, tem que estimular, tem que fazer. E eu também vejo aí na tua fala uma conexão muito forte com as tais das metodologias ativas de ensino. Não sei se faz sentido, agora tu me diz se faz ou não, né? Porque essa coisa de resolver problema, de tirar um pouquinho do protagonismo do professor e jogar para o aluno a sua responsabilidade de construir o seu conhecimento a partir de resolução de problemas reais da comunidade, é uma metodologia ativa de educação. E aqui eu já faço um jabá para o nosso programa, que foi que a gente fez com o Diógenes, né, Felipe? Que a gente falou muito sobre metodologia ativa de educação, de ensino, de resolução de problema, de métodos ágeis. Conecta totalmente com isso. É esse protagonismo também do aluno de ser estimulado para que ele vá em busca do conhecimento. E aí, com certeza, né, para algumas pessoas ou para muitas pessoas, o conhecimento cola, faz sentido, bate no coraçãozinho. Estou falando muita bobagem, Alessio? Não, eu concordo plenamente. Eu concordo em tudo, assim, né, velho? Porque o que acontece, né? A gente empreendedorismo inovador é mão na massa, né? Além de estar, claro, né, nessa função de junto com Inovatio, de empreendedorismo na instituição, né, tem o Alessio professor também, né? Que na sala de aula... Eu dou aula num curso de gestão de cooperativas. Olha aí. E eu acho bárbaro, assim, essa relação que a gente consegue fazer, né?
Porque esse empreendedorismo que a gente trabalha, né, esse ecossistema, né, de inovação, vamos dizer assim, ele é muito cooperativo. Se não é, deveria ser mais, tudo bem, mas ele é Sim. cooperativo. Eu acho isso, a formação de redes, assim, então, e até mesmo as cooperativas, no seu sentido formal de organização empresarial, né, elas têm já buscado muito, né, a inovação também. Mas, assim, só fechando, né, esses parênteses, assim, mas eu acredito que esse é um momento que a gente precisa realmente, né, criar novos sentidos para a educação, né? Sair de um formato industrial, né, Boa. para um outro formato, né? A educação dentro da sociedade do conhecimento, onde o conhecimento ele está aí, né? Ele está aí, ele pode ser acessado, né? É mais importante um professor facilitador, me parece, um professor curador do conhecimento, né, do que o transmissor, né, do conhecimento. Então, se a gente vai trabalhar numa perspectiva de empreendedorismo que liberta, que empodera, né, e aí se eu disser aqui que eu prefiro ler talvez aí um Paulo Freire nas minhas horas vagas, né, talvez algumas pessoas que trabalham com empreendedorismo não gostem do Paulo Freire. Eu digo, cara, mas tá aqui, né? É a pedagogia libertadora, libertária, Perfeito. que ele falar, né? Enfim, é só ler o livrinho da pedagogia da autonomia, é bárbaro, né? Me parece que talvez melhor que alguns outros, bom, não vou citar os outros, tá? Mas ele me, ele me responde mais, assim, em algumas coisas, entende? E aí a gente construir, né, esse trabalho, eu acho que é muito importante a gente também entender metodologias ativas como um papel nosso, né, enquanto parte da gestão da universidade, também trazer esses conhecimentos, né, porque, cara, metodologia ativa, beleza, mas era interessante que a gente também pudesse trazer isso, instrumentalizar mesmo, vou chamar dessa forma, tá? Os colegas, para que eles possam utilizar isso numa sala de aula, desmistificar algumas coisas, porque isso tira da zona de conforto, né? E tira, né, dessa questão que a gente estava falando, da transmissão somente do conhecimento, que eu ia falar ali, que é a educação bancária, né? Educação bancária, né, que a gente vem aí divulgando, falando disso há um bom tempo no país, no mundo, enfim, que sai ali das obras de Paulo Freire, ele vai dizer isso. Então, a educação bancária ela é inativa, né? Então, se a gente falar aí no contrário disso, a gente vai estar provocando. Mas, assim, e aí, eu acho que aí nesse trabalho é uma missão nossa também, né, fazer esse diálogo, né, com professores também, né, e aí, quando a gente sai de dentro da universidade, a gente nota, né, que tanto professores do ensino fundamental quanto médio, né, estão procurando desenvolver também, né, as metodologias ativas, né. Não, perfeito, cara. E a propósito, né, um parênteses aqui, ou um negrito aqui, um destaque aqui nessa tua fala. Paulo Freire, 100 anos. Esse mês está fazendo 100 anos, mês de outubro. Turma, para quem está nos ouvindo, em novembro. Eu não sei exatamente quando vai ao ar este programa, mas a gente está gravando em outubro, mês que a gente comemora 100 anos do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Grato por ter trazido essa menção. E aí, de novo, eu faço jabá e conexões com nossos programas de podcast. A gente gravou um lindo com o pessoal do canal Maker, o Edgar Andrade, que ele estava na ocasião divulgando o festival Paulo Freire. Então acessem aí canal Maker, o Fab Lab Recife, que eles têm uma programação linda falando sobre o Paulo Freire, entrevistados incríveis, pessoas que foram entrevistadas, a exemplo do Emicida, Silvio Meira, Fernando Henrique Cardoso, trocando ideias sobre os 100 anos de Paulo Freire. Mas bora lá, fecho o parênteses aqui, fecho o destaque e te falo mais uma coisa. Eu gostei da metáfora do Botafogo. Não é o clube, né? Botar fogo, né? A gente tem que botar fogo. E essa coisa da metodologia ativa vem para botar fogo na educação. Há anos se fala na revolução na educação, na verdade, Alessio, de que a gente precisa se transformar, modificar, evoluir com a educação. Então eu penso que essa coisa da metodologia ativa é uma forma de fazer essa transformação, né, de resolver, de dar mais protagonismo ao aluno, né, de fazer com que ele busque o seu conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Manda lá, Felipe.
Uma das coisas que eu acho que eu tiro o chapéu muito para o Alessio, que eu vejo muito aí desses anos aí que eu conheço o Alessio, é o quanto consegue se fazer com pouco recurso. Olha E aí, aí, quando a gente fala, quando a gente fala de FURG, assim, que talvez sejam comparado a outras universidades que tem aí no estado, é uma faculdade menor, ou que talvez tenha pouco, ou tenha recursos menores que outras. E quando a gente está falando de uma universidade pública, sabe que cada vez mais está tendo menos recurso ainda. Cara, como é que é esse desafio quando a gente está falando de educação, de querer transformar o movimento empreendedor na universidade, enfim, de querer repensar formas e instrumentalizar os professores para uma nova educação, enfim, como é que é esse desafio todo aí? Tem que ter criatividade mesmo, parceiros, né? Porque haja criatividade, né, velho? Brasileiro é E- criativo, olha aí os nossos rótulos. É. E somos até, né? Mas realmente é um rótulo, né? Dá para Marcador. pensar um pouquinho sobre isso. É um rótulo dos bons, né? Exato. Mas assim, cara, a gente tem também, assim, eu tenho que agradecer aí que chega recurso, não da universidade, tá? Mas a gente tem conseguido sempre, nosso maior parceiro, assim, no sentido financeiro, onde entra recurso, grana mesmo, é o Sebrae, tá? O Sebrae tem todos os anos, aí desde 2017, quando a gente começou em nível nacional com um projeto, ele acabou ali em 2018, 19, 20 e agora 21, todos os anos é um plano de trabalho novo, é um recurso novo entrando. Espetáculo. Diminuíram os recursos ali e para nós também, tá? Mas a gente tem conseguido avançar, assim, né? Todas as contrapartidas que a gente precisa aportar da universidade, né? Nesses projetos, geralmente tem contrapartidas, né? Que é a nossa parte, o que cabe a nós, né? Que são contrapartidas em dinheiro vivo, que a gente chama, né? Financeira ou econômicas, que é, ora, professor, né? Quando a gente usava estruturas, enfim, equipamentos da universidade, a gente coloca isso como contrapartida econômica, né? A gente tem conseguido aportar. Então, a universidade ela é muito cara, no sentido de ser bom e ser o foco, né, para a universidade, para a FURG, tem sido, né, essa questão do empreendedorismo. Né? Mas, assim, nós conseguimos de 2017 para cá, tá? Vou chamar de atendimento a alunos, tá? Atendimento a alunos, que pode ser uma trilha empreendedora de 30 horas, um hackathon de 30 horas, pode ser uma palestra de 1 hora, pode ser um workshop de 2 horas. Então, conseguimos, assim, que alunos, que 4.000, né, alunos participassem aí nos últimos 4 anos. Que show, né? Das nossas atividades. Tá? Então, aí é um conjunto de ações, tá, diferenciadas que a gente procura sempre estimular isso. Mas tem uma grande dificuldade atualmente, viu, de fazer trabalhos, né, com estudantes que meio que esgotou esse processo online. Eu digo agora em 2021. Tá? Que no ano passado a gente já sentiu um pouco. No ano de 2020 foi bom, a gente atingia números, né, interessantes, né, quando propunha ali, eu vou convidar o Cristiano ali, vamos bater um papo sobre futurismo. Ele conseguia 50, 80, 100, né, ou num evento maior, 300, 400. Mas este ano não. Então, o que acontece? A gente está vendo que tem uma competição e talvez até um cansaço já das pessoas em participar de tanta coisa. Tanta coisa, e tem muita coisa gratuita, excelente, então tu concorre com tudo. E como é que foi essa loucura toda de fazer isso em pandemia? Que já tem que ser criativo. E aí a gente é criativo com base no contexto que se tem. Aí vem uma pandemia. Como é que foi buscar essa criatividade aí? Pois é, Alessio, deixa eu só complementar a pergunta aqui também, pontuar um pouquinho do que a gente falou antes, né? Eu acho que é cansaço, né, velho? Eu acho que nessa coisa do computador cansa, gente. A gente está cansado, né? E, de novo, né, resgatando aqui para o nosso ouvinte que está aí nos ouvindo, a gente está gravando em outubro, talvez em novembro, quando for ao ar esse programa, já esteja diferente a situação, mas hoje eu noto que já tem esse movimento de sair da toca. Claro que, né, aqui vamos contextualizar, a gente não pode também achar que todo mundo está trabalhando de casa, todo mundo... Cara, 11%
da população brasileira pôde estar em casa na pandemia. Então, na nossa bolha, sim, estamos saindo da toca, mas a grande maioria nunca esteve na toca, sempre teve que estar exposto aí. Mas, enfim, a gente percebe esse movimento a partir dos decretos, né, dos governos estaduais, de liberação de público para eventos, para festas. Então, tem esse movimento de meio que acabando a pandemia e a gente, então, tendo a autorização para poder aglomerar de novo, né? Porque, assim, de fato, graças a Deus veio a vacina, né? Graças a Deus as pessoas estão se vacinando, quem não se vacinou ainda, pelo amor de Deus, vá se vacinar. É fundamental a vacina, porque isso possibilita que a gente consiga poder viver de novo em comunidade, poder estar trocando ideia, poder se abraçar, uma coisa que a gente gosta tanto, enfim, né? Mais ou menos, né? Eu gosto, Felipe. Se tu não gosta, no azar do teu, né? É que depende, né? Eu não gosto de te abraçar. Mas é isso, gente. De modo geral, a gente está sentindo falta desse contato físico, humano, né? E aí eu acho que é totalmente aceitável essa coisa da gente não querer mais tanto evento online, porque, pô, cansa ficar na frente da telinha, na é verdade? Cansa ficar na frente da telinha. E tem muita oferta, cara. Tem muita oferta. Eu até, tem pessoas que, assim como eu, né, a gente fica querendo participar de tudo, fica até mais ansioso ainda, mais estressado ainda. E tem um monte de coisa bacana, né? E tu, pô, e agora, cara? Pai, eu quero lá, às 4 horas tem que estar aqui, assim que eu tenho que estar lá, né? Mas aí tem, enfim, né? E aí eu acho que isso aí também cansou, assim, sabe? A gente está prevendo um 2022 aí presencial, né? É claro que mudam algumas coisas, a gente vai ter que ser criativo também, tá? Por quê? Né? Porque vai ter ainda, talvez, aí um processo de distanciamento, né? Um processo sim. Isso eu acredito que a gente vai continuar, né? Por um tempo, os cuidados também, limitações de pessoas por ambientes, isso aí a gente vai ter que conviver, eu acho que por um tempo, mas é mais caro, né? Evento presencial custa mais. Também. Entende? Então, a gente vinha falando aí na questão de diminuição de recursos, que é uma grande realidade, né? E isso também, né? O online ele é mais barato. Tu realiza aqui, tu liga o teu computador, tu conecta ali umas plataformas e tu tá fazendo o teu evento. Enquanto que o presencial, tu tem que pensar do café. Vou servir um cafezinho. Que pessoas, delícia. Né? Aí não fala em comida. É bom, né? Então a gente tem... é aquela coisa, né? Sabe, cara, que... E isso é uma coisa interessante, assim, né? Porque quando a gente faz, né, um hackathon, o último hackathon lá da saúde, lembra, Felipe? Será que vamos falar em comida também, né? Tem que servir bem as pessoas. Quantos cachorrões eu fiz? Lembra? Eu fiz um cachorrão lá no meio da tarde, lá de um sábado. Legal. Acho que eu abri... E era um processo de produção. Uma linha de montagem ali. Uma linha de montagem. Era um cortava, né, o pão, o outro, mas não corta assim, corta assado, já aprendi como é que era ali, um ensinou e o outro vai, outra salsicha, mostarda, não sei o que. Cara, e isso é muito bacana, é maravilhoso. Agora, isso tem um custo, né? Tem um custo. Isso aí a gente vai ter que aí repensar as nossas questões aí também, né? Eu acho que o futuro é híbrido, né, velho? Eu acho que a gente vai ter que ter momentos presenciais, eventos presenciais, mas também fazendo oferta para o online. A gente já vê isso hoje. Quase todos os eventos que se propõem presencial já agora, ainda em 2021, já estão abrindo essa janela para que as pessoas possam participar também de maneira remota, assistindo a programação pela internet. Eu acho que isso é muito democrático, eu acho que isso é saudável, faz bem, né? A lógica de ter que viajar o Brasil inteiro, daqui um pouco, né, atravessar o Brasil para ficar lá fazendo uma reunião de 2 horas. Cara, e essas tecnologias já existiam há algum tempo, né, cara? A gente só não fazia uso delas, isso que é o mais impressionante. Mas, enfim, a gente aprendeu a fazer agora. Alessio, eu queria mudar um pouquinho o foco aqui, e tu trouxe antes um elemento que eu fiquei curioso em saber, né? Tu é um economista, doutor em economia, correto? Não, eu fiz mestrado e depois doutorado em educação ambiental. Educação ambiental. Mas bora lá, como é que a gente conecta, principalmente economia, com inovação? Tu já me deu aqui uma pista, né, que tu falando de cooperativismo, que eu acho cooperativismo uma das coisas mais inovadoras que existem, apesar de não ser novo, mas é uma revolução que causa uma possibilidade aí de fazer negócio,
de trabalhar junto incrível. Mas, de modo geral, como é que a gente conecta a economia com esse tema tão caro para a gente, que é a inovação? E como é que foi parar na economia, né? Ué, vocação. Conta para a gente essa história. Poxa, começando no Pará, na economia, foi uma história bacana, assim, porque na verdade, eu queria administração, né? Pá, vou fazer aqui o vestibular, né? Fazer para administração lá, e aí fiquei lá, eu acho que em 42º era 40, e eu, pô, fiquei Por ali, né? dois. Fiquei naquela coisa Suplente. ali com, sei lá, 18 anos de idade. E aí, pô, economia, né? Economia sobrou vaga. Vamos para ali. Cara, curso maravilhoso. E aí tu vê que é as coisas do destino, sei lá eu, né? Tinha que Porque ser. economia realmente, assim, não é melhor que nem pior, não estou dizendo isso, mas para mim foi o melhor, né? Porque ela te dá um embasamento histórico, enfim, econômico, também matemático, né? Bem interessante. E aí aquilo foi muito interessante. Eu saí, eu acho que ali em 94, faz tempo. E eu fui largando um pouco a economia teórica, tá? Porque dali eu entrei já, né? Entrei não, eu continuei um trabalho com a família, uma microempresa familiar aí, a gente tinha farmácias, meu pai sempre foi envolvido com isso, eu continuei trabalhando com eles por mais alguns anos, e ali por 2001 eu iniciei, aí voltei para a especialização em gestão empresarial, e aí me dei conta que eu queria retornar, então, aí eu trabalho dentro de universidade, porque eu curtia mesmo estar neste ambiente. Aí, mestrado, comecei a trabalhar rápido em projetos, assim, de extensão na universidade, e aí foi indo, terminei o mestrado, continuei em projeto de extensão, e logo em seguida comecei a trabalhar aí como professor numa faculdade privada aqui, aí comecei a começar a ganhar gosto e vontade, né? Não Sim. é fácil ser professor, assim, né? Enfim, não é dom, não é isso, mas requer muito de ti, né? Muito estudo, né? Mais Eu me do lembro que um direitinho subindo as escadas, assim, no quando eu fui professor substituto, né? Uau. Passei antes da aula nessa faculdade que eu estava comentando, subindo as escadas, assim, para dar minha primeira aula ali, as pernas tremiam, né? Tia, mas o que que eu vou conseguir ensinar para essa turma? Aquela coisa que tu fica, né? E E vamos aí foi combinar, indo. né? É Aí, uma nova profissão, né? Todo profissional formado em alguma coisa que vai dar aula se torna um profissional em outra coisa também, que é ser professor, que não é simples, não é verdade, Les? E a síndrome do impostor nessa hora é loucura, né? Tu acha é, que tu tá enganando outro, que tu não é capaz, enfim, é uma é. responsabilidade grande quando vai. Eu te entendo bem essa questão, que eu acho que quando eu fui convidado também para dar aula. E aí eu fico pensando lá atrás também, que no início. Aí tu prepara 10 horas de aula para dar uma, né? É Acha boa. que os caras vão perguntar, né, qual é a cor do prego que tá que tu colocou na porta, né? Então, então te obriga muito, né? Te obriga. Eu fui indo aí como economista, fiz o mestrado em educação ambiental, que foi um grande desafio. Aí que eu entrei em contato com as leituras da educação, mas uma educação política muito forte, né? Porque a educação vinculada ao ambiental, ele te leva, né, para uma, digamos assim, para uma discussão econômica de distribuição de renda, distribuição de riquezas, não somente dinheiro, mas riquezas, né, de espaços Perfeito. geográficos, físicos que tu ocupa, que são melhores que outros, porque tu detém isso e o outro não detém isso, e aí por aí vai, né, digamos, uma ecologia política muito forte, Show. e eu comecei a trabalhar com cooperativas, né, de agricultores e pescadores aí, e logo em seguida, logo em seguida não, fiquei uns 4, 5 anos nesse espaço aí, dando aula e trabalho de extensão, e aí entrei no doutorado, terminei em 2014 o doutorado, e aí, mas nesse meio tempo eu já comecei a trabalhar como economista na FURG, e Uhum. em 2010 aí vim trabalhando como economista até 2016, aí entro então como professor, aí sim, também da FURG, né, economista da FURG, mas professor da FURG em 2016, já nesse cargo, né, de empreendedorismo, incubação de empresas, que digo que eu não conhecia quase nada. Digo para Uhum. vocês, eu não conhecia quase nada assim mesmo, do que significaria, né, essa questão desse empreendedorismo que estava nascendo ainda, né? Ele é um empreendedorismo inovador, né? É um empreendedorismo científico, é um empreendedorismo que valida ideias, que experiencia,
né? Ele é quase como a escrita de um TCC. Exato. Né? Tu vai ter introdução, mas tu vai ter hipóteses a testar, vai ter que validar essas hipóteses, se der errado, né? Daí tu vai escrever lá dos... Então, esse empreendedorismo científico que a gente comenta, né? Que é o empreendedorismo que é de construção, né? De uma carreira, mas também de uma startup. Mas isso aí foi muito novo, esse aprendizado, ele é muito novo para mim e para muita gente, né? E aí vem o Eric Ries ali dizendo no último livro que eu tenho dele, pelo menos, não sei se ele tem outro, que é o Estilo Startup, ele vai dizer, cara, a gente está inventando uma profissão, e essa profissão se chama empreendedor. Uau. Muito interessante isso também, né? Então, mas nos traz, né, digamos, esse, digamos assim, eu não vou dizer esse peso, né? Mas é bom que a gente saiba o que a gente está fazendo enquanto a gente está estimulando o empreendedorismo, né? Porque eu acredito muito que pessoas empreendedoras não somente abrem as suas empresas, mas elas são mais até mesmo empregáveis. Bom, maravilha, cara. Tu falou várias coisas aqui, me deu gatilho para vários pensamentos, para várias conversas aqui que me tocaram muito, assim. Mas quando tu falou ali dos pescadores, das comunidades, eu fui lá para São José do Norte, lá. Né? A saber, o Alessio está na Praia do Cassino, ele mora em Cassino, no Rio Grande, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul. Para quem está nos ouvindo aí de outros lugares, né? Vamos localizar geograficamente onde é que a gente está. Rio Grande do Sul, o Alessio está lá em Rio Grande, na Praia do Cassino, uma das praias que tem a maior extensão, como é que chama, Alessio? De areia, né? Porque ela é uma praia acessível por carro, né? Os carros entram na praia, né? Então ali tu tem ali o que nos divide de São José do Norte, tu tem um canal, né? Canal onde os navios entram, assim, no nosso porto aqui de Rio Grande, né? E o que nós temos de lá? Nós temos os moles, né, que foram construídos lá no início do século XX, é uma obra faraônica, muito bacana, que inclusive agora foi apontada aí, né, nesse projeto de iconicidades do estado do Rio Grande do Sul. Bacana. Né, com todo um processo de remodelagem e também de atrações e vivências, né, para os turistas e tal, e para nós também. E a praia inicia e vai até lá o Chuí, né? Então, a gente ouve falar, ó, existe um Oiapoque, existe o Chuí. Nós estamos perto do Chuí, tá? Aqui no sul. Bem então, perto. Daqui até o Chuí são 220 quilômetros, né, amigo? De por areia. Dá para ir pela praia? Dá, eu já fui, né? Enfim, mas às vezes um 4x4 é necessário, porque tem partes ali complexas ali, né? Então é uma grande praia, nós dividimos essa praia com o município de Santa Vitória do Palmar, né? E aí, na verdade, essa praia é nossa, né? Nós temos a praia, a maior praia do mundo aí. A maior praia do mundo, é isso que eu queria, essa referência que eu queria buscar. Em extensão. Muito bom. Alessio, Rock Night, podcast, conversas aleatórias. Eu quero saber, a gente tem uma playlist, velho. Tu é do rock, meu? Ou tu é do samba, do sertanejo, ou tu é de tudo? Cara, eu sou de vários, assim, vários estilos musicais. Os que eu não sou, depende do horário, depende da força de vontade. Entendi. Né, de forçar um pouquinho o ouvido aqui para usar um rock, né, mais fortinho. Mais... Abre teu player aí, teu Deezer, teu Spotify. Quais são as músicas que estão tocando aí? Cara, eu vou te dizer assim, ontem eu estava escutando, por exemplo, Frejá, né, umas mais rock. mais lightzinhas, né, do nosso repertório, e homenageando Legião Urbana, né, os 25 anos, bem bacana. Cara, tem um pouco eclético aí, né? Por que a gente também está dizendo isso, Alessio? A gente começou agora e tá para... Bom, a gente está gravando aqui em outubro, a gente não divulgou ainda, mas acredito que até ir essa conversa por lá a gente vai ter divulgado que a gente está criando uma playlist. Felipe, essa é a playlist mais ouvida do Brasil, Felipe. Já está na boca do povo, Felipe. Entendeu? Então a gente está fazendo a playlist do Rock Night, que é casualmente a que a gente está ouvindo aqui, que hoje vai ficar, ela será de plano de fundo para nossas conversas, e que está hoje já acessível nas mídias, nas plataformas de streaming, que é do Spotify. Então, o que essa playlist tem? Somente listas de músicas dos convidados, de quem passou aqui pelo Rock Night. Então, a gente quer que tu também depois nos passe, se quiser indicar agora, 2 músicas
Já mandou aqui, ó, Frejá e Legião Urbana, depois só diz o título do som, viu, Alessio? Ou se quiser adicionar outra também. Exato. Outros. Mas ela é uma playlist construída com base nos nossos convidados, que fica de pano de fundo para nossas conversas. Vou enviar, sim. Cara, muito legal. E eu sempre lembro, né, esses malucos do bem aqui, né, Cristiano, isso tu não sabe, né? Mas eles conseguiram fazer, Felipe, Dreyson, né, conseguiram que eu acho que uns 60 estudantes na área de computação, essas áreas de sistema de informações, que, olha, que todos eles dançassem Raça Negra. Uau! Claro, o Dreyson é doido por Raça Negra. Bom, vamos combinar, né? Quem não curte Raça Negra, velho? Vamos. Não, aí que tá. Eles todo durinho, assim, dizendo que não sabiam. Não, espera aí. Não, todo mundo conhece. Aí o Dreyson parou com o microfone do lado do não e o cara começou a cantar, sabia a letra de cor, né, cara? Todo Raça Negra e Evidências não tem quem não cante, meu cara. Por mim, a Rock Night Conversas Aleatórias, um papo gostoso, incrível, show de bola com o Alessio Almada. Conheçam o Alessio, conectem com ele lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas, redes sociais. Por aí, conecte com esse cara incrível para continuar essa conversa, para continuar trocando ideia, para saber mais da FURG, para saber mais dos projetos de empreendedorismo e inovação que estão rolando por lá. É possível incubar seu projeto agora no formato online. Olha aí, que baita oportunidade. Então, né? Quero saber mais, me conecta aí. A gente vai colocar aqui na descrição dos vídeos também os contatinhos dele. Então, é fácil, é só clicar que vai estar rapidinho trocando ideia com o Alessio para saber mais, né, de todo esse universo de coisas que a gente falou aqui. Poderia falar pelo menos mais umas 2, 3 horas, aí, no mínimo, né, sobre essas temáticas aí que habitam, que orbitam, né, o universo do Alessio. Nem falamos das filhas dele, que uma mora em Porto Alegre, outra mora em Pelotas. Como é que é o nome das gurias? Manda beijo para elas, aproveita. Beijão, então, para elas, a Júlia, que mora em Porto Alegre, aí, né, e a Joana, que mora aqui pertinho, em Pelotas. Né? Olha aí, agora elas vão ter um motivo. Tu diz assim, ó, eu falei de vocês lá no podcast. Aí elas têm que ouvir tudo para chegar no beijo. Que pai de estratégia, né? Ó, o pai de vocês lá, vamos lá. Estimular aí, né? Nem falamos ainda desse praieiro surfista, né? É um cara aí que é o rei das ondas também, né? Então, vamos lá, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente cultivar aí, digamos, uma vida saudável dentro das nossas vidas. Eu já tenho, né, 52 anos, e uma questão que lá atrás, talvez aí com 20, 25 anos, né, eu achava que as pessoas que tinham 50 era extremamente, já passou, dobrou o cabo da boa esperança, já são velhos, né? É que naquela época elas estavam assim. Isso. Então isso eu acho que mudou. E aí quando eu olho hoje para os meus colegas, meninos e meninas, no caso, meninos, né, vice? E meninas, cara, todo mundo parece que está segurando mais até mesmo essa questão, né, de pensar de uma forma envelhecida, né? E aí isso aí nos leva a fazer os esportes, né? E os esportes nos levam a não envelhecer, e por estar abençoado aqui, né, viver aqui numa praia aí, então isso nos possibilita aí, né, ou envelhecer com saúde, né? E fazer mil coisas, né? Alessio? Ou envelhecer com saúde, né? Eu acho que isso que é importante, porque o envelhecimento vem, é inevitável, né? Se bem que tem uns pensadores aí dizendo que a gente vai poder escolher no futuro se a gente vai envelhecer ou não, né? Vai ter umas pílulazinhas, uns robozinhos aí que a gente vai ingerir, que vai poder nos garantir uma vida mais longa e jovem para sempre. Mas, enfim, grande debate sobre isso. Alessio, obrigado demais pelo teu tempo, pela tua generosidade de trocar ideia com a gente poder aprender contigo, saber mais aí do teu universo, saber mais da FURG, dos projetos que vocês estão conduzindo, da forma como vocês estão conduzindo. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço vocês aí, queridos, tá? Grandes parceiros. Foi momentos, assim, muito bacanas aqui, essa hora voou, né? E eu, com certeza, aí poderia ficar um bom tempo aqui conversando. Parece até que não estávamos, né, num processo de gravação do Rock Night. Isso foi bacana, vocês deixaram à vontade. Sempre deixe todo mundo que vem aqui, né, à vontade, porque são muitas pessoas que assistem, a gente fica na responsabilidade.
Obrigado, querido, viu? Obrigadão. Querido, obrigado. Tá? Obrigado, Felipe, pai da Aurora. Fica bem. Muito obrigado, queridos. Obrigado, Alessio. Obrigado, Cristiano, pai do Bernardo. Pai do Bernardo. É isso, até o próximo Hack Night. Valeu. Valeu, tchau!